Olá, gente, tudo bem? Então esse vídeo aqui eu tô gravando já pro dia de amanhã, né, que é dia 5, porque eu tô vendo que demora muito para subir o vídeo no YouTube. Então eu vou começar a gravar um pouco mais recentemente. Então amanhã é dia 5 de maio. E aí a gente tem o capítulo 3 e o capítulo 4 para ler e meditar. Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora eu vou ler para vocês, então, o capítulo 3. Vai dizer assim, ó. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Olha o que Jesus diz, hein? É forte. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E continua ali, versículo 6. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha esse versículo 16, hein? Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa, hein? Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Continuando no versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Em seguida, foi Jesus com os seus discípulos para os campos da Judeia, e ali se deteve com eles, e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado ao cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação.
foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele que está batizando, e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Esse é o capítulo 3, que a gente deve meditar, a gente deve considerar, a visita de Nicodemos a Jesus, onde Jesus fala que é necessário renascer de novo, e que o Filho do Homem veio para o mundo não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. E nós vemos ali o testemunho de João Batista, que quando viram Jesus batizando, igual João fazia, pensaram que estava ameaçando João Batista, mas não. João Batista mostrou que ele não era o Cristo, mas Jesus era o Cristo. Até no versículo 30 ele falou: Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, gente, a gente leu o capítulo 3 agora. E sempre é bom a gente ir parando um pouco, ler, reler. Eu sei que às vezes as crianças têm as tarefas, aula digital, online, virtual. Mas eu acredito que essa tarefa que demora no máximo 15, 20 minutos por dia. E é uma forma de ter contato com Deus, com sua palavra, para que a gente possa ir crescendo, amadurecendo. Então vamos lá, capítulo 4 agora. Já começa falando uma história interessantíssima agora. A história da Samaritana. Vamos lá comigo? Vamos ler. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: Sendo tu judeu, como pedes beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos?
Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Versículo 25. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já são brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário, e ajunta fruto para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que ceifa, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar, onde não tendes trabalhado, onde trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Então, agora o versículo 39. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele, por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que legal, né? Esse encontro de Jesus com a samaritana, que converteu ela, depois ela foi anunciar para o povo que vivia com ela, converteu eles ficaram admirados e creram em Jesus. Então a importância, né, do encontro com Jesus
e depois o anúncio. Anunciar Jesus Cristo. Então, ó, versículo 43 agora. A minha bateria está quase acabando, mas acho que dá tempo. Então vamos lá. Ó, versículo 43. Passados os 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galileia, acolheram-lhe os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho está passando bem. Indagou então deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser a mesma hora em que Jesus lhe dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Este foi o 2º milagre que Jesus fez, depois de voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Que Deus então nos abençoe e nos enriqueça cada vez mais com a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.